Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos nessa manhã mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, iniciando mais um trimestre, 5 de julho, nesse domingo, iniciando, como já disse, o nosso trimestre do nosso ciclo da nossa Escola Bíblica Dominical, que teremos mais 13 lições a partir de hoje. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos, pegam as suas Bíblias, as anotações, se precisarem fazer, é importante. Nós terminamos uma lição bastante importante, falando dos 3 principais patriarcas da igreja, não é? De Abraão, Isaac e Jacó, que eram os grandes homens que eram odiados pelo mundo no bom sentido, né? Porém, não jamais poderiam ter deixado de existir, porque era e é um plano de Deus para as nossas vidas. Nós vamos estudar esse trimestre sobre a igreja dos gentios, e me fez lembrar também da passagem de Abraão. Abraão era gentil, saiu de uma cidade gentílica, pagã, para uma obra que Deus fez, que Deus teve com Abraão. Nós conhecemos a história. E aqui Deus novamente usa uma cidade que a partir dela sai a expansão da igreja cristã, a expansão do Evangelho do Senhor Jesus, pois a igreja estava resumida em forma de um grupo, né, às margens de Jerusalém, e através, nós já conhecemos, a descida do Espírito Santo, e aí já uma perseguição da igreja, e ela intensifica essa perseguição, e os crentes saem, e alguns evidentemente indo para Antioquia, e Deus começa a fazer a obra que já lhe era proposto em alcançar todas as nações. Nós vamos ver que mais uma vez o versículo 16 do capítulo 3 de João, que diz que ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele não disse amei tal nação de tal maneira, não, ele amou o mundo de tal maneira. E nós vemos que aqui
Deus usa uma cidade, Deus usa pessoas não exatamente judias para iniciar uma grande obra junto, evidentemente, com os judeus, que era, vamos dizer, a igreja de então, né? E iniciando-se a igreja dos gentios. Nós vamos ver aqui a igreja dos gentios, da chamada missionária, a consolidação do evangelho entre os povos. Dali o evangelho abrange todos os povos, abrange Ásia, abrange Europa, abrange para o continente africano, enfim, ela se estabelece como uma grande agência missionária, a cidade de Antioquia, registrada no capítulo 14, onde vemos aqui o envio de missionários para o mundo de então. Nós vamos estudar hoje o chamado para os gentios. Nós vamos ficar aqui 3 ou 4 lições próximas, primeiras, vamos dizer assim, falando bastante com relação à expansão do evangelho ao mundo gentílico. Depois da 5ª lição para frente, a gente vai ver alguns assuntos mais específicos, né, tratando de algumas igrejas, também evidenciando a expansão do evangelho nas outras viagens missionárias de Paulo. Pois bem, o textuário nós sabemos, é o versículo 2 do capítulo 13, que é justamente a leitura em classe, que nós vamos nos basear no capítulo 13 do Atos dos Apóstolos, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 13 e 2 dos Atos dos Apóstolos. A verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nós vamos observar que a decisão aqui não foi do homem. Aqui não houve uma reunião para decidir que ia fazer alguma coisa meramente secular ou com princípios humanos. O que nós vamos perceber aqui é que a ação do Espírito Santo, né, dentro de um plano do Pai de evangelizar o mundo, ele então chama, separa homens para começar a obra de evangelização. Nós observamos que a identidade e a missão, ela caminham juntos. Atos 11 e 26, nós vamos ler esse versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, quer dizer, seguidores de Cristo. O ministério de Jesus começou pela unção do Espírito Santo. Nós vamos frisar bastante essa unção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo direcionando, decidindo, colocando em prática o ministério da evangelização, ampliando os marcos e alcançando outras regiões, outras nações. Isaías 61, versículo 1, diz: e o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos pobres. Então, frisamos mais uma vez a ação do Espírito Santo em toda esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero frisar ainda mais um versículo, dizendo que a igreja primitiva avançava porque elas estavam cheias do Espírito Santo. Aí nós voltamos para Romanos. Nós vamos para Romanos agora, carta de Paulo aos Romanos,
no capítulo 10, nós conhecemos muito essa passagem, não é? E vamos frisar aqui nesta manhã deste dia. Deixa eu pegar o óculos para melhorar um pouquinho mais a minha visão. Vamos lá, 10, 14 e 15 de Romanos. O versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É evidente. E como crerão naquele a quem não ouviram? É evidente. E como ouvirão se não há quem pregue? E o versículo 14 nos diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui a igreja primitiva avançando, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que a igreja, ela decide pelo Espírito Santo, profetas usados pelo Espírito Santo, eles em jejum, eles em oração, reunidos, trabalhando em grupo, em comum acordo, no mesmo Espírito, e Deus então começa a agir na vida desses homens de Deus. Rapidamente, vamos fazer a leitura em classe, que está no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo, versículo 12. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo eles, ou sobre eles, as mãos, os despediram. E assim estes, viajando, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elima, o encantador, por assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava o quem pudesse guiar pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Vemos a necessidade da manifestação do Espírito Santo em milagres, em maravilhas, em poderes sobrenatural acontecendo, e esse procônsul crê, se convertendo, né? Vendo que o sobrenatural estava acontecendo. Então, e vemos também nesse contexto as dificuldades que nós enfrentamos no percurso da nossa vida quando queremos e quando proferimos evangelizar. Não é necessário talvez você sair para evangelizar, mas no convívio onde você vive, no meio onde você vive, você passa a ser um evangelista, né? Evangelizando com a sua vida, com palavras, enfim, de todas as formas, de tantos métodos para você evangelizar. E nós temos essa chamada, nós somos frutos da igreja de Antioquia, não dá para fugir dessa grande
realidade, não é? Então, nós vamos aqui acompanhando a extensão do Evangelho, né? Além do contexto judaico, a gente vai evidenciando a direção soberana do Espírito Santo na missão da igreja. Analisamos o capítulo 13, como já disse, o envio de Paulo e Barnabé a partir da igreja de Antioquia, né? Destacando uma comunidade sensível à voz do Espírito Santo. Nós, para lembrar aqui, essa lição desse trimestre, o comentarista é o pastor Wagner Gabi, líder da igreja ali em Curitiba, no Paraná, a qual já tive o prazer, o privilégio de conhecer, congregar ali um dia naquela congregação. Vamos prosseguir então. A motivação que nos leva a estudar esta lição e estas lições é exatamente que a missão da igreja, ela não nasce sobre estratégia humanas, eu fiz menção disso no início, mas do agir soberano do Espírito Santo. Se o Evangelho é uma pergunta para nós imaginar, para nós ter aqui uma reflexão. Se o Evangelho é para todos, por que a igreja primitiva precisou aprender isso ao longo do tempo? Os irmãos observam que a igreja ela estava restrita, até mesmo imaginando que era só os judeus que tinham esse privilégio. Pedro, do lado da circuncisão, mas, vamos dizer, puxando, né, para o lado dos judeus. Paulo, um homem já gentílico, romano e judeu, tinha as duas nacionalidades, não é? E ele partindo para a liberação da questão do judaísmo, para a libertação, né, sobre a lei severa, e enfim, nós vamos lembrar que no capítulo, um pouco para trás aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar o encontro de Paulo na casa de Cornélio, não é isso? Então, eles foram entendendo através do próprio Espírito Santo, despertando que eles deveriam pregar a todos, que eles deveriam alcançar a vida de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o versículo? Vamos encontrar aqui o versículo, o capítulo 10, fala do centurião Cornélio, né? Toda aquela história que nós já conhecemos. O Espírito Santo fala com Cornélio, o Espírito Santo fala com Pedro, e Pedro resiste, e depois ele tem aquela visão, né, que o Senhor disse: como você pode, né, tomar como imundo aquilo que eu estou santificando? E ele vai para Cesareia, ali na casa de Cornélio, e ele estava esperando o Cornélio e toda a sua família, e inicia-se, na verdade Cornélio é o primeiro gentil que aceita Cristo através das pregações que nós conhecemos na Bíblia. Então vamos vendo como que a igreja foi sentindo a necessidade de não olhar para um povo restrito, para um grupo meramente, vamos dizer, restrito, não é? E aí a igreja vai se expandindo a partir da cidade de Antioquia. E aí, nesse momento, nós vemos a transição, repito, da igreja judaica para a missão gentílica dos Atos dos Apóstolos. A igreja atual é herdeira desta missão e chamada a viver o evangelho sem barreiras culturais ou étnicas. É justamente a necessidade de romper barreiras, e nós temos missionários espalhados por todas a parte do mundo, levando o evangelho a nações mais remotas e mais desconhecidas na questão do evangelho de Cristo, né? Nós tivemos aí nos últimos anos o avanço da obra missionária através do pastor José Satílio, indo para Butão, um país da Ásia, aonde não se conhecia, e hoje
a igrejas implantadas ali naquele país. Tudo isso pela ação do Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos observar que essa cidade era uma cidade bastante diversificada no sentido de pessoas, de nacionalidade, uma cidade bem social, cultural, bem diversificada. E entrando na introdução da lição, nós vamos observar que em Atos 1 e 8 vemos o cumprimento progressivo do mandado de Jesus, quando Jesus oferece, ou quando Jesus diz sobre a potencialização do Espírito Santo para aqueles que são chamados. O versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, não era para eles estarem limitados a Jerusalém, a um grupo fechado, a um grupo, quem sabe, de uma igreja judia, voltada apenas para os judeus. Tanto é que quando eles saíram para ir para Antioquia, diz a Bíblia que eles não pregavam a outros a não ser judeus. E isso foi acontecendo gradativamente e com uma velocidade muito grande para que houvesse a grande expansão da igreja. Aí, os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa quando o foco deixa Jerusalém, não é? E passa é dessa igreja, que é caracterizada por diversidades, sensibilidades espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui diz que o Espírito Santo é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como uma resposta do chamado direto do Espírito Santo para as nações. Eu fiz questão de frisar aqui, dizendo que o Espírito Santo, o grande e verdadeiro condutor da expansão cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente. O Espírito Santo continua, evidentemente, se deixarmos ser levado, se formos uma igreja como uma igreja séria, ela é conduzida pela ação do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho da cidade de Antioquia. Antioquia, ela foi fundada no ano 300 a.C. por Nicátor, não é? Antioquia da Síria. Nós devemos lembrar que Antioquia da Síria, irmãos, ela está ali ao norte da Judéia, ao norte da Galileia, né? Já na Síria. E depois nós temos a Antioquia da Psídia, que é ali na Capadócia, não é? Já indo para a Ásia Menor, sentido Europa. Então nós temos duas Antioquias, e essa que nós estamos falando é a mais próxima de Jerusalém, mais ou menos 500 quilômetros ao norte de Israel, ao norte de Jerusalém. Então é tida como a terceira das maiores cidades do mundo de então. Tinha Roma, tinha Alexandria, no norte da África, ali no Egito, e agora Antioquia eram as três maiores cidades, economicamente falando, culturalmente falando. Era uma cidade greco-helenista, tinha uma certa influência, né, da doutrina helênica, e abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com um porto em Seleus. Porto, evidentemente que naquele tempo, muito mais do que hoje. Hoje não temos tantas barreiras, né? Hoje tem avião, tem navio e tal, mas naquele tempo era realmente navio e dependia dos grandes portos. No capítulo 13, versículo 4, onde estamos aqui, o versículo 4 cita eles passando por essa cidade,
13 e 4, o versículo nós já lemos, mas vamos repetir. Olha aqui: e assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, onde diz que tinha esse grande porto, e dali navegaram para Chipre, uma ilha já adentrando a Ásia Menor, rumo à Europa. Os cristãos foram chamados ali de cristão pela primeira vez, a 11:26 de Atos, nós vamos ver esse versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e e ensinavam muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E não por acaso que Deus escolheu essa cidade, como nós já fizemos toda essa introdução. É uma verdadeira base missionária para alcançar as nações. Ali, nesta cidade, havia grandes homens na alta sociedade, haviam profetas, haviam mestres, Aqui o comentarista comenta que a igreja, 1 Coríntios 12:28, nós vemos sobre a distribuição dos dons espirituais, que é bom nós lermos esse versículo para entendermos o quanto Deus começou a usar essas pessoas. Não que o Senhor não usa pessoas com menos cultura, com menos intelectualidade, não é nada disso, ele usa todos. Porém, nesse momento, a necessidade de expandir e repercutir o cristianismo, então o Senhor concentrou os esforços ali naquela cidade, onde havia grandes homens que tinham punho, tinham força, tinham expressão, Eram pessoas que tinham grande influência, e foi usado essas pessoas. E aqui diz que tinham doutores, profetas, mestres, e aqui diz que os profetas exortavam mediante a inspiração do Espírito Santo, isso os profetas, e os mestres instruíam com base nas Escrituras e, o mais interessante, na tradição dos ensinos de Jesus. Capítulo 14 de João, Jesus disse que o Espírito Santo viria e os faria lembrar de tudo aquilo quanto ele ensinava. E aqui nós reforçamos que esses mestres, eles ensinavam baseado nas Escrituras e nos ensinos de Jesus, que pouco tinha escrito esses ensinos de Jesus, Mas já haviam evidentemente a expansão e a chegada das informações do que Jesus proferiu da sua missão. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração, jejum, o Espírito Santo falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta para discernir os propósitos do Espírito Santo. Deus usou aquela cidade. É preciso que nós entendamos, é preciso que nós conheçamos bem e saber quão foi grande a importância daquela cidade, que foi um centro de envio de missionários. Inclusive Paulo ia, volta. Eu quero até fazer menção a um versículo que se encontra. Bom, nós não lemos esse versículo, 11:28 de Coríntios, só para nós entendermos realmente ali a necessidade do Espírito, a distribuição. Diz a Bíblia assim: examine-se, pois... Não, perdão. 12:28, não é 11. 12:28. Que diz: e há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então tudo isso é o Espírito Santo quem dá os dons, levanta, capacita pessoas para o Evangelho. Então eles ministravam com base nos ensinos de Jesus. Glórias ao Senhor. O versículo que eu quis dizer, que é o versículo 22 do capítulo 14 aqui de Atos dos Apóstolos, quando disse que eles partiam de Antioquia, primeira, segunda, terceira viagem, o campo
vamos dizer, que enviou o centro, a partida e chegada era Antioquia. E no versículo 22 do capítulo 14, diz que Paulo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, já com todas as suas experiências, os sofrimentos nas viagens, as intempéries que enfrentou, e quando ele volta, né? Olha aqui, no capítulo 14, fala que o evangelho é pregado em Icônio, Listra, Derbe, né? E aí diz sobre com sucesso e perseguições e a volta de Paulo a Antioquia. E o versículo 22 desse capítulo, ele retrata que Paulo volta confirmando, despertando os ânimos dos irmãos, aconselhando que eles permanecessem na fé, o qual tinha recebido. E nós vemos o ponto crucial, que é a separação de Paulo e Barnabé. Não é a separação deles, mas a separação dos dois para ir para a missão, né? Dá a impressão que a separação deles, não é, a separação deles para ir junto à obra missionária. É o versículo 2 e 3, não é isso? Que nós lemos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, tal. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Glórias ao Senhor. Barnabé e Paulo. Paulo, no capítulo 9, né, nós vemos a conversão de Paulo, e Barnabé indo para Antioquia, depois passando para levar Paulo junto para Antioquia, dois gentios, dois homens, né, que estava evidentemente sendo chamado para esta grande obra. Diz aqui, o Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra os qual eu tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, com oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os melhores obreiros. Às vezes nós não queremos, né, que os melhores obreiros, no bom sentido, né, saiam e vão para a obra missionária, mas aqui o aconselhamento justamente é aproveitar aqueles que se destacam. Por quê? Porque tem disposição, porque são chamados, têm disposição na oração, no jejum, são convertidos e estão com o coração na obra. Tem mesmo que aproveitar esses para enviar. Nós conhecemos, né, a disposição de Barnabé e a de Paulo, não se comentam aqui, vendo o que Paulo já fazia dentro do judaísmo. E agora Paulo, né, quando diz lá em Efésios, né, com ousadia para entrarmos na presença do Senhor. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ter uma anotaçãozinha para frente aqui, de 120 a multidões, isto é, de 120 homens que estavam lá no dia do Pentecoste, saindo dali foram ganhar nações e multidões, não é? A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Não vamos aqui tomar tempo, mas eu creio que a maioria dos irmãos que estão acompanhando sabe da história do pastor Zé Satiro, como é que ele foi, né? Não foi as igrejas que reuniram para enviar, foi até naquele tempo era muito mais difícil isso, por volta nos anos 70, né? O Espírito Santo falou com ele, teve visões, ele teve um arrebatamento em espírito, foi à Colômbia. Então veja que a ação do Espírito Santo, tanto é que a obra está lá, a grandiosa obra, não é? Que Deus fez, está fazendo na Colômbia e em
em todo o mundo por influência dali. Bom, nós falamos então aqui da Antioquia da Síria, que é justamente o que nós estamos falando, né? O resultado foi uma igreja grande, multicultural, vibrante. A igreja em Antioquia era conhecida pela sua diversidade étnica e cultural e a sua generosidade. Ela também enviava as ofertas para outras igrejas, inclusive em Jerusalém. No capítulo 11, quero frisar isso, versículo 27 e 30, porque não é só levar mensagem direto da Bíblia para converter pessoas, mas a obra social, a obra da generosidade, da obra social, ela deve acompanhar simultaneamente ao crescimento e à expansão da igreja. Versículo 27 ao versículo 30 do capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, descendo profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Olha aqui, o próprio profeta já despertando. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Então, observamos que Antioquia era uma igreja completa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A sinopse desse primeiro ponto que nós falamos, que é o nascimento da igreja gentílica, não é? Da missão gentílica, diz: em Antioquia o Espírito inaugura a missão cristã entre os gentios. E nós vamos falar do ponto 2 agora, que é justamente uma reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. O Espírito Santo e a obra missionária. Livro dos Atos pode ser chamado Atos do Espírito Santo. Todo momento que nós vamos ver Atos, nós vemos a ação do Espírito Santo. Desde os primeiros capítulos ao último capítulo, o Espírito Santo agindo em Atos. Ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade, nós estamos sendo repetido, pois não, não vamos deixar de lembrar, de despertar-nos que essa ação, toda essa expansão foi pelo poder de Deus, foi pela vontade soberana do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos com o Pentecoste, todos com medo, os judeus pela perseguição, não é? Tornaram-se proclamadores ousados da fé após a manifestação do Espírito Santo. Assim, toda a iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. E o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Os discípulos, nós, não somente esses dois, como todos os discípulos que foram alcançados e que foram se chegando a esta obra, grandes homens de Deus, não é? Eles foram cheios, eles foram alcançados e cheios do Espírito Santo. Evangelizavam com coragem, com discernimento, e com alegria. O versículo Atos 4:32, que nós conhecemos muito bem, 4:31, aonde diz o versículo: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós lembramos que aqui Pedro, o primeiro a arregaçar as mangas e a começar a evangelizar, e ali muitas mil almas, 3.000 almas foram salvas, se converteram naquela pregação. Versículo 41 do capítulo 5 também diz: retiraram-se, pois,
da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aí a ação do Espírito Santo na vida desses homens. E ainda 7:55, nós vamos observar 7:55 também em Atos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eles sofreram restrições, perseguições, mas eles se alegravam porque era pelo amor de Deus que eles estavam, sofrendo tudo isso. E nós também devemos nos viver alegre porque estamos numa obra, estamos numa guerra espiritual, Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual a enfrentar as resistências que haviam. Nós vamos ver a questão aí de Paulo, esse homem, esse encantador Elimas, que ele estava tentando desvirtuar a pregação de Paulo junto ao procônsul, porém ele expulsou aquele mal, determinou que ele ficasse cego, e o procônsul, vendo a ação do Espírito, ele se converteu. E repito aqui a expressão que o comentarista usa, de 120 discípulos a multidões. É resultado direto da obra sobrenatural de Deus. A evidência da ação do Espírito, capítulo 13 e capítulo 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. As portas se abrem, vidas são transformadas, a igreja são plantadas apesar das grandes perseguições. É o que nós estamos falando. Em Pafos, o confronto de Paulo com Elimas, nós estamos só reprisando aqui, E aí vemos a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Ele também revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Já estamos partindo para o final. Vemos aqui, o Espírito Santo conduz, sustenta a expansão missionária. E por fim, vamos ver o terceiro ponto, esses 5 minutinhos, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Olha aqui, a igreja ouve a voz de Deus. A igreja de Antioquia serve para um modelo na comunidade cristã. A igreja, ela ora, ela jejua, ela discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age na obediência. Vemos aqui a expansão desta igreja. Uma igreja que envia e sustenta os missionários. Também já ouvimos falar de missionários que às vezes voltam da missão por falta de recursos, por seu sustento naquele lugar. É bem verdade que nos primeiros anos a igreja que envia precisa sustentá-los até que lá é montado toda uma estrutura, uma igreja onde pode se conduzir sozinha, se estabelecer e conduzir sozinha. E aqui a igreja tinha esse compromisso. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participava ativamente do envio. Não retém os seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar os missionários é parte inseparável da vocação celestial. Nós, vale lembrar, somos uma igreja missionária desde o início da década de 70 até nos dias atuais. A gente, todos os meses, nós temos trabalhos missionários, ofertas missionárias, ajudando a manter missionários além tanto no Brasil como também
em outros continentes, inclusive continente africano, que passa tanta necessidade. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para o evangelho, no alcance de novos povos e novas culturas. Para finalizar, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece o quê? Ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Isso está registrado muito claro em Mateus 28, que acho que é importante nós frisarmos e lembrarmos aqui os versículos 19 ao versículo 20, porque, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor manda para a missão, mas Ele capacita. A missão dele, então Ele está capacitando e ajudando. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10 e 14, que já lemos, 10 e 14. E como pregarão se não forem enviados? Também o versículo 15 do capítulo 10 de Romanos, nós já lemos. O Espírito continua chamando homens e mulheres para esta obra. Louvado seja Deus. E cabe à igreja atender o chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. A síntese desse último ponto diz: a igreja responde ao chamado do Espírito enviando sustento aos missionários. Nós temos a conclusão, eu sei que os irmãos têm a conclusão aí na sua lição, uma conclusão interessante, porém é importante que leiamos para finalizar a nossa aula desta manhã. A missão entre os gentios começa com oração, com jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? É uma pergunta. Amém? Eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, não só com as nossas orações, ou não só indo à obra efetivamente, literalmente, mas orando, contribuindo, fazendo parte, ombro a ombro com o ministério, alcançando vidas através da evangelização. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um domingo debaixo das poderosas mãos do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Eu tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus
e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.